Olá, tudo bem? Vamos começar aqui agora com os nossos números racionais. O que são os números racionais em primeiro lugar? Se nós pegarmos este N aqui, o que é o N? N significa os números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os inteiros positivos, incluindo o zero. E depois, envolvendo N, amplie esse conjunto chegando no Z. O que é o Z? São todos os naturais, ou seja, todos os positivos que nós tínhamos até ali, incluindo o zero, só que aqui entra também os negativos, né? Então aqui eram todos os positivos, aqui os positivos e os negativos inteiros, e chegamos aqui agora e ampliamos esta história aqui, o mais e o menos. Agora continua aqui todos os positivos e todos os negativos inteiros, incluindo o zero, só que agora entra o quê? Entra aquilo que representa o conjunto dos racionais. Me conte uma coisa. Você já se perguntou por que os racionais são representados pela letra Q? Letra Q. Essa aqui é a representação, né? Letra Q. Por que letra Q? Porque letra Q significa, ele vem da palavra latina, dita quotiens. Quotiente. Tá bem? E o que é quotiente em latim? Quotiente significa quociente, fração. Então, a novidade agora aqui dentro do conjunto dos racionais é que aqui nós temos, deixa de aparecer somente os inteiros e aqui entram agora as frações. Que fração? Tanto a fração negativa, menos 2/3, por exemplo, vamos alinhar aqui com o traço de fração, entram aqui todas as frações positivas, 5/4, por exemplo, 5/4, e além das frações também entra alguém aqui dentro dos racionais, que é conhecido por dízima periódica, por exemplo, 3, 2, 2, 2, 2, reticências, ela é assim. Então, olha bem, ó, se não tiver reticências, não é dízima. Ou, se não tiver esse sinalzinho aqui em cima, também não é dízima. Agora, se tiver o sinalzinho aqui em cima, ou se tiver reticências, nós temos aqui as dízimas periódicas que estão dentro dos racionais. Tá bem? Agora, Tongo, mas aquele famoso valor que faz assim, ó, 3,2134 e assim vai, que não forma dízima ali, chama atenção já. Ele não é número racional. Ele será chamado depois aí de número irracional. Então, o que é importante guardar a respeito de números racionais? Em primeiro lugar, a notação, né? Quociente. Dentro dos racionais estão todos os naturais, estão todos os inteiros, e a novidade aqui agora é que lá dentro eu não tinha fração não exata ali na divisão. Lá dentro eu não tinha dízima periódica, certo? Então todas as frações e todas as dízimas entram agora nos racionais. Tá bem? Vamos praticar isso já? Por exemplo, olha essa questão aqui, ó. Olha essa questão aqui, vamos vir para cá. Assinale verdadeiro ou falso. Ó, 0,21, reticências é o número racional. Sim ou não? Claro que sim, né? Por quê? Porque é uma dízima periódica. Sendo dízima periódica, número racional. 5/3 não é um número racional. Certo ou errado? Claro que está errado, né? A gente já viu ali, toda vez que eu tenho uma fração, nós temos aí um número racional. Agora, -1 é um número racional. Peraí. -1 é um número inteiro, do Z, do conjunto do Z. Tá, mas se ele está no conjunto do Z, ele está nos racionais? Sim.
tudo aquilo que é inteiro, seja positivo ou negativo, ele é um número racional. Então aqui nós temos, ó. Então por enquanto nós temos um V lá em cima, temos um F aqui, temos mais um V aqui. O oposto de menos 13, de 13 quintos é menos 13 quintos. Aqui eu quero fazer questão de esclarecer um conceito. Olha bem, ó, vamos vir para cá aqui para o quadro aqui. Olha só, se eu tenho um número, por exemplo, lá é 5 terços. Se eu tenho um 5 terços, aqui é importante esclarecer duas palavrinhas, que são duas palavrinhas famosas que também aparecem muito dentro dos racionais. Se eu tenho 5 terços e resolvo fazer 3 quintos, ou seja, denominador subiu e o numerador desceu. Este número, qual é o nome dele? Este número aqui ele é chamado de inverso. Inverso aqui assim, tá bem? Virei, de baixo subiu, de cima desceu, inverso. Agora, se eu pegar 5 terços, que aqui ele seria positivo, troca de sinal, menos 5 terços, qual é o nome que recebe esse número? Este número recebe o nome de oposto, e também tem alguns autores que chamam de simétrico, olhando ele em termos de projeção dentro lá do plano cartesiano. Tá certo? Então a troca de sinal aqui, eu tenho o oposto. É aquele número que, operacionalizado com aquele ali, vai dar zero. Vai dar zero. O zero seria o elemento neutro da adição, né? Da adição, só para complementar bem o raciocínio. E esse 3 quintos aqui, se eu multiplicar com os 5 terços, vai dar 1, que seria o elemento neutro da multiplicação. Tá bem? Então o oposto é a troca de sinal, que operacionalizado lá daria zero. O inverso é você virar a fração, que multiplicado lá daria o elemento neutro da multiplicação. Tá joia? Então, voltando para cá, o oposto de 13 quintos é menos 13 quintos. Certinho. Certinho. Tá certo? Menos 13 quintos ele é assim. Agora, 1,41, 42, 1, 3, 5, meia, reticências. Reticências. Tongo, é um número infinito? Sim. Se é um número infinito, é um número racional. Sim ou não? Sim e não. Sim e não. Quando é que um número infinito é racional? Quando ele formar período depois da vírgula. Período, o que é período? Repetir os mesmos algarismos, ou um que se repete infinitamente, ou dois algarismos que se repetem infinitamente e assim por diante. Então olha bem, ó, neste caso aqui nós temos números se repetindo de maneira de formar período? Não, não. Se não forma período aqui, isto aqui é um número racional? Não é, porque não é dízima periódica. Então, nós temos aqui uma questão muito interessante, fechadinha contigo, já envolvendo aí toda a parte de números racionais. Tá certo? Vamos ver aqui a próxima questão aqui, ó. Esta questão aqui é muito boa, essa questão o pessoal faz muita confusão em alguns detalhes aí. Então, vale a pena chamarmos atenção para algumas coisinhas aqui, ó. Tá certo? Leia as afirmativas e assinale a opção que as classifica corretamente em verdadeiras ou falsas. Vamos lá? Todo número natural é o n. É o n, certo? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Também é um número racional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então esta primeira aqui, ó, joia, verdadeira. A segunda, números racionais não podem ser escritos na forma de fração. Aqui é só a gente lembrar do nome, né? A origem do nome racionais. Racionais vem de quotiente, que é quociente. Então, o que caracteriza o número racional, o que o diferencia dos demais é exatamente a questão de ali dentro do conjunto entrarem as frações. Então esta aqui está errada, não podem ser escritos
Agora, olha essa afirmativa 3 aqui, que sempre dá nó nos neurônios, né? E dá uma nozeira aí mesmo, que o cara tem que cuidar e ler com calma. Vamos lá. Existem números que são inteiros, olha bem, que são inteiros. O que são os inteiros mesmo? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. E ainda quem? E ainda todos os negativos, tá certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Existem números inteiros que são inteiros, mas não são naturais. Não são naturais, ainda que sejam racionais. Então, olha bem, ó. Todos os naturais pertencem aos racionais? Sim. Todos os inteiros pertencem aos racionais? Sim. Agora, existem números inteiros que não são naturais, Sim ou não? Sim, todos os negativos. Então, olha bem, ó. Existem números inteiros que não são naturais, que são todos os negativos, e que eles são racionais, obviamente. Então, esta situação aqui, onde agora, lendo de novo tudo inteira a frase aqui, ó, que existem números que são inteiros, mas não são naturais, ainda que sejam racionais, esta frase está correta. Por quê? Porque nós estamos falando dos números negativos, que são inteiros, não são naturais e são racionais. Tá certo? Então nós temos aqui mais um V aqui para a alternativa 3, olha assim, para a opção 3. Opção 4, um número racional pode ter infinitas casas decimais. Olha aqui pro tongo, Um número racional pode ser infinito? A gente viu isso. Ó, se nós tivermos um número infinito que forme dízima periódica logo depois da vírgula, número infinito com dízima periódica, ele é racional ou não é racional? É racional. Pode, olha a palavra pode, não quer dizer que sempre será. Está dizendo que pode ser infinito. Pode ser infinito o número racional? Pode, contanto que ele seja uma dízima periódica. Se não for dízima, não é racional. Mas ele pode ser infinito em algumas situações? Pode. E a palavra pode quer dizer exatamente isso. Pode não é sempre. Pode, de vez em quando pode. E está aí, então, a nossa análise dessa questão. Então, a número 1, nós temos aqui, é um número racional, a primeira é verdadeira. Então, estamos aqui, por enquanto, entre 4 alternativas. Números racionais não podem ser escritos, a segunda é falsa. Então, aqui, essa aqui vale, aqui já não vale, aqui já não vale. Aqui não vale e aqui vale. Terceira, existem números inteiros que não são naturais, nem que sejam racionais? Verdade. Então a terceira é verdade. E a quarta é um número racional, blá, 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 blá. Quarta também é verdade, ele é assim. Agora é só definir a alternativa correta ali e está resolvido. Tá bem? Grande abraço.